E quando você começou o teu canal, qual o vídeo que deu certo que você viu? Pô, agora tá realmente andando. O Giro da Bolsa, o primeiro Giro da Bolsa. O Giro da Bolsa virou um quadro permanente por isso, foi o primeiro vídeo a dar certo. Aí é que é o programa de notícias que tem. Que é domingo que sai, Antes não é? era todo sábado, depois virou todo domingo. Aham. E quando você começou a criar conteúdo, você já investia há muito tempo, né? Você desenvolveu alguma estratégia de investimento durante esse período que você estava aprendendo a investir? Então, eu comecei até 2014, eu ainda já tinha estudado e tal, mas eu ainda não tinha um método consistente ali. Eu vendia ações, eventualmente, tudo hoje em dia não vendo mais, já não vendo desde 2014, inclusive, que foi quando eu me casei, vendi ações a última vez para casar. E aí eu desenvolvi um método que é o método do diagrama do Cerrado, né, que faz uma avaliação de risco das empresas. Então a primeira coisa é ver se a empresa tem lucros consistentes, né, há mais de 10 anos pelo menos, dívida líquida equilibrada, inferior a 3, dívida líquida por EBITDA. A empresa tem que ter 100% de tag along, porque senão não adianta, né, você investe, depois a empresa vai vendida e dá problema, e está num setor perene, um setor que existe aí há pelo menos há mais de 400 anos. Essa a média. Tem setor que não existe. Sim, aí ela perderia um critério, ela não passaria nesse filtro inicial. Depois disso, aí a gente faz eu crio uma lista de perguntas ali, que cada pergunta ou tira ou soma um ponto, ou tira um ponto ou soma um ponto. E aí no final a nota que aquela empresa fica se transforma em um percentual dentro da carteira. E aliado a isso eu divido também um percentual em renda fixa. Então, quando a bolsa tá cara, né, normalmente dentro dos seus padrões, e não a bolsa cara dentro de padrões aleatórios para os seus investimentos, o sistema vai te mandar automaticamente jogar mais dinheiro em renda fixa. E quando a bolsa estiver caindo, ele vai te mandar aportar mais. Então, é basicamente isso. Não tem uma grande filosofia por trás. Você respeita esses critérios, faz uma análise de risco, investe nas empresas baseado no risco delas e não na capacidade de geração de valor, e faz essa divisão. Cara, tem funcionado maravilhosamente bem. E você investe também no exterior, cripto, fundo imobiliário ou é mais focado em ações? Invisto bastante em cripto. Cara, eu tenho criptomoeda desde sempre. Assim, eu tenho e-mail do mercado Bitcoin, quando o mercado Bitcoin ainda falava admin no eu já vi que você postou já tem pra caralho. Já troquei ideia com o Daniel Fraga no Messenger do Facebook ali. Então, eu tenho criptomoeda há muito tempo, tenho Bitcoin há muito tempo. Gosto bastante. Investimento internacional, para mim, entra no mesmo critério. É a mesma coisa. Eu acho improvável alguém investir somente no Brasil. Não acho interessante. Né? O Brasil não é uma das maiores economias do mundo, não. Apesar de ser, não é uma das maiores bolsas. Né? Eu queria saber o seguinte, que você já falou em outros momentos que você nunca vende uma empresa. Então, mesmo que, por exemplo, ela perdeu os fundamentos, no diagrama do Cerrado, é isso, né, o nome? Essa empresa já tá muito pior do que quando você analisou inicialmente. Mesmo assim, você não vende essa empresa de forma alguma. Como que funciona? Então, pro sistema, o que eu explico para as pessoas sempre é que elas deveriam vender se a empresa perdeu os fundamentos. Então, se você faz uma análise anual e a empresa está perdendo os fundamentos, você poderia primeiro colocar em quarentena e depois vender. Isso é o que eu ensino. Né? Agora, na prática, ao longo dos anos, o que eu percebi é que se eu tivesse tomado a decisão de vender empresas porque elas tinham perdido momentaneamente os fundamentos, né, empresas que eram sólidas quando eu investi e depois elas deterioraram, eu teria perdido dinheiro. Mesmo compensa mais você assumir o risco de manter uma empresa ruim na sua carteira para ter outras empresas que se recuperaram e chegaram em valores maiores do que ficar girando a carteira. Então, eu só venderia ações se eu tivesse atingido o meu objetivo financeiro máximo e daí agora eu vou viver de renda, então não preciso mais ter ações. Aí eu posso alocar tudo em renda fixa, mas até lá não vendo nada. Entendi. Mas aí você para de aportar também. Se realmente tá ruim, você para de aportar e deixa lá. Para de aportar e deixa derreter. Entendi. Mas quando você for viver de renda, você vai então você venderia tudo e deixaria em renda fixa? Você não manteria as ações? Se você já atingiu o valor que você queria, não é que eu não venderia porque eu tenho um patrimônio maior do que aquilo que eu precisaria. A renda que meu patrimônio me gera hoje é muito maior do que eu preciso para viver anos, às vezes. Então, não gasto tanto dinheiro quanto o que eu ganho. Mas se eu chegasse numa fase onde eu já tenho patrimônio suficiente para viver de renda, se eu colocar ele na renda fixa, imagina, para a pessoa que tem 63 anos ali, ela vai desalocar o dinheiro ou vai deixar alocado com a expectativa de ganhar mais? Se ela tirar o dinheiro e mandar para renda fixa, ela não tem nenhum risco de deixar de viver de renda de novo. Se ela deixa na renda variável, ela tem. Então, por que ela aceitaria o risco se ela já tem poucos anos ali para usufruir do dinheiro que ela construiu? Eu não vejo muito sentido. Talvez faça sentido desalocar nesse momento. Mas você não vê, por exemplo... Não tudo, mas um percentual. Que, vamos supor, tem uma carteira de ações ali. Ela vai vender tudo para colocar em renda fixa. Aí vamos supor que o preço médio já
dela já é bem menor, porque ela investiu durante a vida toda. Vai ter que pagar o imposto, Vai sendo pagar. que muitas vezes é uma empresa que já pagaria dividendo, ela já conseguiria viver sem vender. Então, o ponto quando a gente está alocado em renda variável, necessariamente, você tá falando, porque, tipo assim, o imposto ela pode ir vendendo progressivamente, a maior parte dos patrimônios dos brasileiros, né, mesmo na fase de viver de renda, não sim. chegaria a valores tão expressivos. Então ela pode fazer isso paulatinamente. Você não vai do nada, né? Você investiu a vida inteira e do nada você decide viver de renda com 63 anos, você acorda e fala, viver de renda. Não, você vai fazer devagar. Então ela poderia ter anos para se preparar para esse momento. Vou desalocar, o dinheiro novo eu não aloco mais, o dinheiro que vier dos dividendos eu vou alocar em renda fixa. Aos poucos ela vai fazendo. Quando estiver chegando perto do meu objetivo, eu já sei que eu posso parar. Então ela não precisaria pagar o tributo necessariamente inteiro na cabeça. Você não precisa ser irresponsável nesse quesito. E ela poderia ter o dinheiro vindo dos dividendos. O problema é que, numa flutuação de mercado, né, se acontece alguma coisa, a taxa de juros modifica, etc. Na renda fixa, você teria ali, né, como cobrir IPCA mais alguma coisa, etc. Você teria como ter uma segurança maior, principalmente se você diversificar entre países. Né? E na renda variável, você pode ficar um tempo sem distribuição. Você tem empresas que distribuíram dividendos a vida inteira, e na pandemia, por exemplo, os bancos pararam de distribuir. Que era um reloginho, né? Falava reloginho suíço. É um reloginho suíço que dá pau uma vez ou outra. Então é um problema. Não é igual o Rolex. Costuma dar pau com mais frequência. Bolsa não é. Cara, bolsa nunca é estável. Não. É um delírio nosso. É porque a gente acostuma tanto com o mercado trabalhando nele que você começa a pensar que bolsa é tranquilo. Não é tranquilo. Para a maioria das pessoas não é. As pessoas têm contas mensais. Faz Exato. sentido. Você tem que ter um patrimônio muito maior que você precisaria para ter um rendimento para deixar ele em bolsa. Se o cara tá próximo, sei lá, ele precisa de 0,6% ao mês, 0,7%, 0,5%, aí talvez possa acontecer isso e a pessoa se dá mal mesmo. É só você pensar o seguinte, olha. Imagina que você tem clientes agora e você precisa, né? Você tem uma consultoria. Você tem clientes que têm esse tamanho de patrimônio, eles realmente vão viver dessa renda. Você não está mais falando do cenário hipotético. Você alocaria esse dinheiro, tipo, 90% em bolsa? Eu acho que seria a maior parte renda fixa e IPCA+, para conseguir segurar a inflação e o cara ter um rendimento mais previsível. Se o cara precisa já viver de renda, é isso, né? Então, como é que a gente vai aconselhar outra coisa? Porque na prática, se você aconselhar outra coisa, você está gerindo a carteira, você vai fazer outra coisa. Se o cara pegou uma pandemia, você fala o quê pro cara? Ah, não, você vivia de renda, mas veio a pandemia. Daí você volta a trabalhar com 74 anos. E acho que o principal ponto ainda é aconselhar o cara a viver com uma porcentagem menor do que ele poderia. Então, às vezes o cara, Muito menor. Eu quero viver de renda aqui, eu quero 0,8% ao mês. Pô, 0,8% já não vai dar, vamos dar uma segurada aí, bem menos que Mas isso. você aconselha o cara muitas vezes a dilapidar o patrimônio também, porque essa é uma sensação que a gente tem, né, no mercado financeiro. Nossa, mas o patrimônio não pode perder valor. Cara, o cara tem 78 anos. Também faz meu sentido, amigo. né? Pode consumir. Vai morrer, vai sobrar dinheiro. Pode começar a dilapidar. Então, mesmo que o cara vá perder para a inflação, porra, vai perder em doses muito homeopáticas ao longo dos anos ali. Se ele gastar um pouco acima da média quando ele já está mais velho, né? O cara teria que viver 43 anos para criar um problema gigantesco ali, por exemplo, dependendo do tamanho do patrimônio. Tem gente que não teria essa margem. Aí o cara tem 78. Por mais que eu seja otimista, não vai Exato. chegar, vai morrer antes. E dá pra fazer uma curva, por exemplo, na hora de viver de renda, de acabar com o patrimônio, chegar muito perto depois de um certo período ou ser perpétuo, né? Então, é que eu penso no caso de caso eu quisesse viver de renda hoje. Aí eu penso, pô, eu tenho 24 Não, anos. aí é foda. Aí não tem como ficar gastando 0,8, Não, 0,9, mas aí no né? seu caso, você tem que Sim. gastar dentro da margem que seja possível ali. Que eu já pensei uns 2 anos atrás, eu pensei, não, se eu não quiser fazer mais nada. Aí eu já pensei, não posso gastar 0,8, 0,9, vou gastar 0,4, 0,5. Mas aí realmente é porque eu tenho 24 anos, o cara que já tem... 0,4, 0,5. Mas quando o cara é mais velho, eu tento incentivar ele a ser um pouquinho mais irresponsável, porque também... Vai curtir a vida, vai... porque tem gente que o cara tem um patrimônio tão grande, o cara fica pensando, pô, você tá falando do cara com 40 milhões de patrimônio, não tá gastando nem 15 mil por mês. Não faz sentido, é incoerente. O cara vai ficar com um mundo velho de dinheiro ali a troco de nada. Realmente, é. E tem muito desse público que o cara já é mais velho, tem muita grana e vem te procurar na tua consultoria, na UVP também, na escola de investimentos, como que funciona? Ah, tem bastante. Principalmente por causa de Goiás, né? Goiás é agronegócio, a galera tem um patrimônio grande muitas vezes. Então... E os caras têm realmente muito dinheiro, muito patrimônio já e não estão gastando, então. O cara não gasta muito. O cara nem sabe que tem muito patrimônio. A maior parte dos caras, eles não tem ideia do que o dinheiro poderia fazer por ele. O cara tá muito mais acostumado a trabalhar no dia a dia, pega todo o dinheiro, compra em gado e aí vende, pega todo o dinheiro, compra em gado e aí vende. É uma multiplicação eterna, né? Os caras do agro, eles são muito trabalhadores, é uma multiplicação eterna. O cara não tem interesse em comprar muita coisa. Quando o cara quer comprar alguma coisa, é uma caminhonete, um avião de combate de lavoura, uma colheitadeira, não é nada muito... E eles costumam passar para investir na bolsa ou eles querem deixar mais em renda fixa? Cara, muitos querem investir na bolsa, gostam da ideia de diversificar os negócios e tudo, mas com o tamanho do patrimônio é mais difícil até você conseguir
convencer o cara a assumir riscos. Porque o cara já não quer crescer muito mais o patrimônio. Quando ele descobre da possibilidade de geração de renda, muitos deles querem a geração de renda, fundo imobiliário, essas coisas assim. E o que você vê sobre os fundos imobiliários? Você acha que... Você comentou que você colocaria a maior parte da tua carteira em renda fixa. Você vê que é interessante pro cara que quer viver de renda agora? Pro fundo imobiliário, eu não colocaria minha carteira em renda fixa, não falei isso, não. Você comentou que caso você fosse viver de renda, você... Se fosse ficar velho. Isso que eu tô querendo dizer. Eu gosto É porque minha carteira tá quase toda em renda variável. O fundo imobiliário, cara, eu gosto, acho legal. Boa capacidade de geração de renda, acho bem interessante. Mas negócio feito ao gosto do freguês, né? Brasileiro. Mas ainda é tão interessante deixar boa parte da carteira pro cara que quer viver de renda, porque até fundo imobiliário na pandemia, muitos deixaram de pagar o dividendo, né? Então, até o fundo imobiliário todo mundo falava, não, que é todo mês que paga aqui, e vários tiveram alguns meses. Não, né? Então, isso aí sim.